Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita. E hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura geral e intuitiva, sem tempo para quando você chegar neste vídeo, ter uma mensagem aqui para você. Vamos lá então, tirando 3 arcanos maiores para a gente começar a leitura, ver que os nossos guias espirituais têm de mensagem aqui. Laroie, Dona Maria Padilha, salve suas forças. Laroie, seu tranca-rua das almas. Laroie, Dona Rosa Caveira. Laroie, seu Tata Caveira. Laroie, seu Zé Pelintra. Saravá. Salve seu Zé. Salve a malandragem. Eu ando triste, ô Zé, minha alma chora. Eu ando triste, ô Zé, minha alma chora. Ô Zé, minha vida tem sido ruim. Se não fosse você, o que seria de mim? Ô Zé, minha vida tem sido ruim. Se não fosse você, o que seria de mim? Ai, tô tentando me adaptar com esse negócio aqui, mas ele tá caindo. Ah, eu lembrei onde é que aperta, peraí. Ai, deixa eu lembrar. Ai. Calma, vai dar tudo certo. Você tem que fazer umas adaptações aí, ó, já faz parte da leitura, né? Vai dar tudo certo, a gente só precisa fazer umas adaptações. O carro, triunfo, vitória, progresso. A carta do carro, pra mim, ela fala muito quando a gente assume as rédeas da própria vida, né? Em vários tarôs, inclusive nesse, é uma carruagem. E aqui, é engraçado que eles estão andando sobre a água, né? Então, especificamente nesta leitura, aqui, como tem o elemento água, como o carro é uma carta que fala do signo de Câncer, eles estão me falando que você está triunfando sobre as tuas águas, triunfando sobre as tuas emoções, triunfando sobre o seu emocional. Existia aqui uma pendência emocional com o passado que você vinha ali tentando solucionar. E aqui é uma pendência com o passado, de vidas passadas mesmo, né? Que estava oculto, né? Algo que você vinha enfrentando, mas que você não sabia ao certo exatamente o que você estava enfrentando. E aqui, com apenas a energia do carro, já fala que é um momento de triunfo, vitória. Você sai dessa posição, então, que você estava de passividade e você volta para uma energia de proatividade, né? De ativa. Há uma mudança aqui do 8 para 80. Justiça. Justiça na mesa, carta de Libra, uma carta do elemento ar, né? Fala de movimentações rápidas, comunicação, notícias que vêm rápido, situações que se resolvem rápido com muita praticidade. Sai daquela energia emocional e resolve-se tudo com muita praticidade e agilidade. Então, aquilo que estava parado toma velocidade com o carro, né? E força com a justiça, com essa espada aqui que vem equilibrando a balança. Então, se você é o tipo de pessoa que se sentia injustiçado, e eu sempre falo, né? Nunca peça justiça a Xangô, porque perante a nossa vida atual e as nossas vidas passadas, a gente não sabe o que a gente está devendo. Então, a gente não pede justiça para Deus, a gente não pede justiça para Xangô, porque às vezes a tua vida pode piorar muito. Você se sente vítima de uma outra pessoa, mas você não está olhando para o seu umbigo e para as coisas que você fez ao longo dessa ou de outras vidas, até porque a gente tem o véu do esquecimento, não lembra. Então, nunca se pede justiça para Xangô, mas se pede sim por clareza, por equilíbrio, né? Para que a espiritualidade mostre o caminho, abra os caminhos, traga clareza, traga equilíbrio, né? Isso a gente pede. Então, aqui, se você tinha um sentimento, tá?
Esse sentimento, ele é algo que você não verbalizou, você não comentou com ninguém. Foi ali no seu íntimo, na sua individualidade, que você sentia alguma coisa errada, sabe? É a nossa intuição, né? O nosso termômetro interno dizendo assim, olha, alguma coisa não tá certa, alguma coisa não tá me cheirando bem. Eu não consigo ver isso na matéria, eu não consigo ver isso palpável, mas a minha intuição, o meu corpo tá dizendo que alguma coisa tá errada, esse não é o meu normal, né? Às vezes a gente sai muito do nosso normal, a gente se torna, às vezes, irreconhecível pra gente mesmo em determinados pontos da nossa vida, e aí o teu senso interno ele diz: "Não, mas essa não sou eu. Alguma coisa está errada aqui", né? Então, essa sensação que você tinha, aqui a espiritualidade confirma que sim, existia alguma coisa que estava errada, mas que também era um aprendizado. Às vezes o aprendizado, ele vem de forma muito silenciosa, né, para que a gente aprenda a se posicionar na vida, né? Deixa eu tirar mais uma carta para ver qual é a próxima aqui para complementar já essa energia que veio com tudo. O louco. O louco é eu vou aqui me jogar num novo caminho, né? Eu vou arriscar um novo caminho. Isso aqui eles estão falando que quando as portas se abrem, né? Seu tranca-rua tá na mesa, seu tranca-rua tá aqui presente. E seu tranca-rua é quem controla as encruzilhadas da vida, né? Ele fecha as portas quando a gente precisa passar por um aprendizado e ele é quem abre as portas quando a gente está pronto para seguir nossa jornada. E esse aprendizado, muitas vezes, você tem que ficar muito atento ao que está acontecendo na tua vida para que você perceba qual é o aprendizado, porque a espiritualidade não fala. Em momentos de aprendizado, eles se calam. Então, eles testam a nossa fé, eles testam a nossa sinceridade, eles testam a nossa lealdade, a nossa honestidade, o quanto a gente está comprometido com a nossa jornada, o quanto a gente está comprometido com o nosso crescimento pessoal, com a nossa evolução. Então, a gente passa, né? A gente vive ainda num mundo de provas e expiações, um mundo que está aí transicionando, né, para um planeta de regeneração, mas a gente ainda não, a gente está no processo, né? Então, estamos aí passando mais uma vez por pandemia de ebola, por guerras acontecendo, né? Presidente dos Estados Unidos ameaçando o Brasil, Irã se posicionando contra os Estados Unidos e a favor do Brasil. Olha o que resultou aí nessa madrugada, né? Mais um atentado. Então, assim, tudo lá fora está indicando as profecias de Chico Xavier, né, de 1971. A gente passou pela data de limite de 19 de julho, a gente foi presenteado com as tecnologias, inclusive aqui atrás de mim, ó, está a mesa radiônica, né, comprovando que a gente teve uma expansão de consciência muito grande nos últimos anos. O pessoal buscou mais espiritualidade, buscou mais o próprio caminho, a própria jornada, buscou fazer o seu trabalho interno. Assim como tem muita gente lá fora que tá distraída, que tá guerreando, jogando bomba, e esses aí, Miguel Arcanjo tá descendo, né? Tá vindo fazer o seu trabalho que foi prometido, né? Tá tudo alinhado dentro do planejamento e vai fazer um arrastão. Quem teve a oportunidade de melhorar, de evoluir, de fazer o bem, de se curar e não aproveitou, vai ser levado embora desse planeta sem retorno. Isso já foi avisado uma, duas, 10, 20, 50 vezes. A gente está há 2026 anos aí falando que o amor é o caminho, perdão é o caminho, amar ao próximo como a ti mesmo é o caminho, respeitar o próximo como a ti mesmo é o caminho, livre-arbítrio, não mexa no livre-arbítrio do outro, não interfira no caminho do outro. Mas o ser humano insiste em briga de criança, né? Ficar se jogando bomba, ficar guerreando, ficar fazendo fofoca, maledicência, intriga, interferindo no caminho do outro. Então é muito claro, né? É muito claro os direcionamentos que a humanidade está tomando nesse momento, né? É muito claro quem está associado a, ao mal, né? As energias densas da Terra, a Matrix, e as pessoas que estão ali no caminho do bem, fazendo o seu melhor todos os dias, buscando o seu melhor todos os dias. E pasmem, né? O véu da ilusão, ele tá muito fino. E a qualquer momento esse véu pode cair. Então, vocês céticos que não acreditam em nada, né?
A gente já teve aí uma manifestação alienígena de acordo com a profecia de 50 anos do Chico Xavier. A gente teve uma comprovação, a física a olho nu, foi uma manifestação arcturiana. Eles escolheram o sul do Brasil justamente por a gente ser um povo de fé, né? Escolheram o Brasil justamente por o Brasil ser o berço da nação, da nova ordem. O Brasil vai ser o berço aqui da nova ordem mundial. Então, assim, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel Arcanjo, estão aí, o governante do planeta é São Miguel Arcanjo, né? A presidente desse planeta é Nossa Senhora Aparecida. Já estão aí há quantos anos, né? Trabalhando individualmente com cada um, fortalecendo a caminhada, ajudando, auxiliando em tudo que é preciso de forma gratuita no caminho de cada um. Mas quem insiste em fazer mal a si mesmo, em fazer mal ao próximo, infelizmente não vai ter mais oportunidade de ficar nesse planeta, né? O planeta, ele vai passar sim por catástrofes, a natureza vai sim se rebelar como sempre fez, né? Assim como destruiu Lemúria, destruiu a Atlântida, destruiu tantas civilizações inteiras que não souberam valorizar a vida, Gaia já está aqui há muito mais tempo. Gaia, ela não precisa de nós aqui. Nós somos os invasores, nós somos as células cancerígenas na Terra. Então a Gaia, ela não precisa da humanidade aqui. E quando ela decide que é hora de uma varredura, como os terremotos agora lá nas Filipinas, como o furacão El Niño que está ameaçando chegar no Brasil e causar estrago, vai acontecer as limpezas, assim como foi as enchentes ano retrasado aqui no Rio Grande do Sul. A natureza não tá nem aí. A natureza, ela se autopreserva, né? E um exemplo disso, eu descobri recentemente aquela cidade na Amazônia, mais especificamente acho que é em Roraima, onde o Henry Ford, né, tentou construir uma cidade que leva o nome dele e tentou introduzir no meio da floresta amazônica um sistema americano, e aquela cidade abandonada que hoje pertence ao governo é a prova viva da força da natureza. O cara vem de fora tentando implementar um sistema capitalista no meio da mata, a mata botou para correr. Não ficou pedra sobre pedra, ninguém entra lá hoje. Tá só em ruínas lá o que sobrou, porque a floresta tem muita força. As entidades da floresta, né? Os elementais da natureza que a gente aprendeu a respeitar durante esse tempo aqui, desde a ancestralidade, o paganismo, né? Sempre teve essa reverência à natureza. Por quê? Porque a natureza é uma força viva. Ela não precisa do extraterrestre, ela não precisa do alienígena, ela não precisa de nada. A própria natureza tem consciência e tem força. E quando ela decide que é a hora de banir, de lavar, de limpar, de destruir, de separar continente, como está acontecendo ali na América, que vai abrir um novo mar, a natureza ela tá aí se reinventando o tempo todo. Então o ser humano ele também veio para cá para se reinventar, para evoluir, assim como tudo na natureza evolui, nós também obrigatoriamente precisamos evoluir. Não podemos ficar parado no mesmo lugar, porque ficar parado no mesmo lugar é ir contra a evolução e não é isso que é o propósito na Terra. Você não veio para a Terra a passeio, você veio aqui para passar de ano. Você veio aqui para passar por lições kármicas porque você está devendo para o universo. Você veio aqui para aprender a amar o próximo, para fazer o seu melhor, para evoluir, porque você está em dívida perante o Criador do universo. E eu tô falando do Criador, não esse Javé, esse ser trevoso que se passa por um Deus aqui, que todo mundo no cristianismo e etc. acreditam, esse Deus punidor que está mais parecido com um capiroto do que com Deus. Eu tô falando do Criador, da centelha divina do ser que deu origem a tudo, daquele ser que nem é consciência, é frequência, né? É onipresente, onisciente, não no planeta Terra, mas em tudo que existe. Aquilo que o ser humano não chegou nem perto de saber de onde vem, para onde vai, quando surgiu, não tem fim. Então é essa energia que comanda tudo. É essa energia que vem antes de tudo, assim como Gaia já estava aí. Planeta Terra, a Terra tem vida. E a Terra já estava aí muito antes dos Anunnakis chegarem por aqui, invadindo, né?
muito antes dos seres planetários vir e construir as pirâmides do Egito, vir e tirar amostras e voltar para o espaço para investigar a Terra, Gaia, essa energia viva, feminina, já estava aqui. Então não queira, meu amigo, lutar contra a sua natureza. Não queira lutar contra a natureza porque você vai perder. Sempre. Qualquer pessoa que tentar lidar contra a natureza ou lutar contra a própria natureza vai perder, porque a natureza tem muita força e ela já provou, ela não deixa sombra de dúvida, ela impõe respeito quando ela quer. Então, você aqui aprendeu uma lição importante dentro dessa fase de estagnação que você estava vivendo. Talvez você tenha dado aqui oportunidades para as pessoas melhorarem, serem leais, serem verdadeiras, e essas pessoas elas não conseguiram cumprir com aquilo que você esperava delas. Então agora é um momento de sol, né? É um momento de muita clareza, as coisas elas ficam claras como o dia, aquilo que estava oculto vem à superfície muito rápido, né? Te trazendo a possibilidade de tomar as decisões que você antes estava em dúvida aqui, né? Existia ali essa insegurança, essa dúvida sobre uma desigualdade que agora vai ficar, sim, muito nítida. E não só nítida, vai ficar claro os motivos pelos quais você tentava algo aqui e não dava certo. Isso aqui eles podem estar falando de um negócio que você estava tentando prosperar e não dava certo, de um relacionamento que você estava tentando fazer ir para frente e às vezes a gente percebe que todos os caminhos estão fechados, que nada ali funciona, nada flui, mas a gente insiste, insiste, né? A gente pensa assim, não, porque eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que ser guerreiro, eu tenho que insistir, eu tenho que ganhar na insistência. O universo está dizendo, não é esse o caminho, meu amigo. E a gente insiste, 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 quebra a cabeça até que tem uma hora que você desiste. E aí, quando você desiste, quando você solta, como diz o Hélio Couto, né, que você realmente solta, aí a clareza vem, aí a resposta vem, né? Aí a solução vem, porque você parou de colocar força. Não é colocando força que a gente resolve as coisas. A gente precisa da força, sim, dessa força da nossa natureza para resolver a nossa vida, para ir para a vida, mas são energias diferentes. Você buscar sua força interior e você fazer as coisas forçando, né? Tentando colocar o sapato no pé, sendo que você não é a Cinderela. Tentando calçar ali um sapato que não é do teu número. Tem coisas que só lá na frente a gente percebe, sabe? Hoje tem coisas que só agora que a resposta tá vindo, coisas que eu queria a resposta 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, a espiritualidade se manteve em silêncio. Só hoje que eu estou assim, começando a ter algumas respostas de perguntas que eu guardei que ficou lá com ponto de interrogação. Por quê? Porque naquele momento não era interessante para eles que eu soubesse, porque naquele momento ia paralisar o aprendizado, ia paralisar a minha caminhada, né? Talvez ia mais prejudicar do que favorecer. Então, tem coisas que é ocultado, sim, de forma intencional. E aí, às vezes, você pode achar que isso é controle. Ah, a espiritualidade está me manipulando, a espiritualidade tá me negando informação. Tudo vem da ordem lá de cima. Quem trabalha para a lei, seja um juiz, um advogado, um governador, um ser espiritual que trabalha na justiça kármica divina, um Exu, uma pombagira, um caboclo, um herê, ninguém trabalha sem a permissão da lei. A lei maior que rege o universo, as forças maiores que regem o universo seguem leis. Então, se até aqueles que têm tanto conhecimento, que detêm tanto conhecimento e poder como um Exu ou um Herê têm,
eles têm que saber a hora deles esperarem e a hora deles agirem. Quem somos nós na fila do pão para achar que a gente pode interferir em coisas que não cabe a nós decidir? E aqui é bem amplo o que eles estão falando, né? Eu não sei em qual contexto vai encaixar para você aí. Talvez você esteja tentando adiantar colheitas na tua vida que você sequer plantou. Talvez você queira resolver a vida de alguém que não tem merecimento, permissão para isso. Talvez você queira ajudar alguém a prosperar que não está trilhando o caminho da prosperidade, que está agindo na má intenção por debaixo dos panos e acha que ninguém está vendo. Está sendo avisado, mas acha que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo. E aí, quando a consequência vem, acha ruim. Ás de paus. Essa é uma oportunidade traga pelo divino, né? Esta é uma oportunidade traga pela espiritualidade. Então, você que pediu uma oportunidade ou espiritualidade para resolver uma situação na tua vida, pediu para a espiritualidade um caminho, uma clareza, um direcionamento, este é o caminho que a espiritualidade está te dando direcionamento. Este é o caminho que eles estão trazendo clareza para você seguir. Este é o caminho que eles estão te trazendo oportunidades. Mas lembre-se, você não precisa de terceiros te dizendo qual é o caminho. Você precisa da tua intuição te dizendo qual é o caminho. Você precisa do teu sol interno, do teu fogo interno. A gente tem sol e fogo aqui. A gente tem paus e sol, energia de fogo, do espírito. A gente tem o teu espírito dizendo aqui para você qual é o caminho. Você não precisa da opinião externa de ninguém dizendo qual é o teu caminho ou querendo decidir o teu caminho. A gente tem aqui a criança, que eu sempre falo, né? O cavalo representa a força, a criança representa a alegria de viver, a inocência, o prazer. E essa criança tá nua, tá despida, né? Ela tá despida de preconceito, ela tá despida de medos, ela tá despida de qualquer coisa, ela está seguindo o fluxo. Então, siga o seu fluxo. Não importa o que tentem falar, dizer, sabotar, interferir no fluxo. Siga o teu fluxo. O teu caminho pertence a você e ninguém mais. Você pode achar que você sabe o que é importante para a pessoa que dorme na mesma cama que você e você não saber o que realmente importa para essa pessoa. Às vezes nem mesmo nós recordamos o que realmente importa para nós, até que num belo dia a gente percebe que a gente percorreu exatamente o caminho daquilo que a gente se prometeu anos atrás, ou meses atrás, ou que um dia prometeu a si mesmo que faria. E mesmo quando a gente esquece, a espiritualidade não esquece. Existe um ser divino, existe algo maior regendo a vida de cada ser humano, de cada animal, de cada inseto. E mesmo quando a gente se perde, não sabe qual é o caminho, este ser divino, ele continua nos guiando exatamente aonde a gente precisa ir. A gente sempre está no lugar certo, na hora certa. A gente sempre está onde a nossa energia quer estar. E aí você pode dizer, ai não, mas tudo que eu queria era estar em outro lugar. Seu ego. Tudo que o seu ego gostaria hoje era de estar em outro lugar. Mas o teu corpo presente, físico, está exatamente onde a sua energia quer estar. Se é nesse trabalho que você tá, se é nessa casa que você tá, se é nesse relacionamento que você tá, independente do que você está fazendo hoje, você só está aí
porque você escolheu, ninguém te obrigou. Então aqui já não tem mais espaço para vitimização, culpar terceiros, porque, ai, sabotaram o meu caminho, ai, porque eu tenho alguma coisa fechando meus caminhos. Às vezes tem, né? Às vezes tem porque você precisa passar por um aprendizado, como eu disse antes. Enquanto você não aprender, não mudar a sua energia, você fica estagnado, fica no mesmo lugar onde estava. Ó, 2 paus. Perceba que aqui inicia o louco no fundo do deck de novo. Perceba que aqui inicia um novo ciclo, tá? O louco 2 vezes. Eu ia pegar o louco aqui, mas daí eu vi que ele saiu aqui. O louco, sol, ás e 2 de paus. Primeira carta do tarô, a jornada, carta de número 0. É eu partir sem bagagens, recomeçar tudo do zero. Eu abandonar tudo que eu aprendi até agora, tudo que eu conquistei até agora, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu saio com fé de que eu preciso encontrar a minha alegria. Eu preciso encontrar o meu caminho. A oportunidade vem. A clareza vem. A decisão vem. Porque 2 de paus fala de decisão. Eu decido aqui pegar as rédeas da minha própria vida e redirecionar meu carro. E quando eu decido, eu tomo a decisão de não, a partir de hoje as coisas vão mudar. A partir de hoje eu não aceito mais isso. A justiça vem. Você pode passar 20 anos esperando que justiça seja feita na tua vida. Mas enquanto você não tomar a decisão de mudar algo na sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Porque você tem livre-arbítrio. E ninguém melhor do que a espiritualidade da luz para respeitar o seu livre-arbítrio. Então você vai dizer, por que minha espiritualidade não me ajuda? Por que ninguém me ajuda? Você pediu ajuda? Você engoliu o seu orgulho, o seu ego e pediu ajuda? Porque eles não vão te ajudar se você não pede ajuda. A espiritualidade respeita seu livre-arbítrio. Então, se você tem um orgulho insuportável, que você não consegue nem pedir ajuda para quem está na sua vida só para te ajudar, onde é que você vai chegar na vida? Se nem pro teu guia espiritual você tem a capacidade de pedir ajuda. É tanto ego, é tanto orgulho que nem pro guia, nem pro caboclo, nem pro herê você tem capacidade de pedir ajuda. E aí você quer que o mundo lá fora venha te ajudar? Uma força extraterrestre venha te ajudar se você não busca a ajuda, a cura. A gente não tá aqui para ser deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente veio aqui para mostrar que a gente tá disposto a mudar, que a gente tá disposto a evoluir, que a gente merece uma oportunidade de ficar nesse planeta de regeneração. A gente não tá aqui a passeio. Todos nós, nesse momento, estamos passando por um processo de avaliação rigorosa. Tudo que você faz, todas as atitudes que você tem, estão na balança. E tudo vai ser contabilizado nessa conta na hora de baterem o martelo e decidir. Você fica, você vaza. Você fica no planeta, você vai ter a oportunidade de viver aqui na quinta dimensão, né? De se regenerar e de curar a Terra, de ver uma sociedade que vai conseguir viver melhor, sem tanta guerra, sem tanta maldade. Você aí vai para um planeta pior. Vai começar tudo de novo, porque teve infinitas oportunidades para se tornar alguém melhor e não quis, não escolheu. E aí você pode continuar se vitimizando, pode continuar se fazendo de coitadinho. Quanto mais você se vitimizar, mais você se fazer de coitadinho, mais você achar que o mundo é injusto com você, mais você está garantindo a sua extração daqui. Mais você está garantindo
o seu retorno para um planeta mais retrógrado. Talvez, sei lá, para a era dos dinossauros. Se você acha que aqui tá ruim, meu amigo, te garanto que a coisa pode piorar e muito. Se você acha que neste planeta a coisa tá muito ruim, nesta realidade de terceira dimensão você acha que a coisa tá muito ruim, eu garanto que pode piorar muito e você não precisa nem estar desencarnado. Porque a tua consciência ela pode te levar muito abaixo ou muito acima, estando aqui neste corpinho. Então trate de revisar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas intenções direcionadas ao outro, porque você não faz a menor ideia da caminhada espiritual do outro, do que é importante para o outro, do que é prioridade na vida dele. Você olha para o outro com os teus olhos cheios de projeções sobre a sua própria vida, a sua própria maldade, e você vê um espelho refletido. Bate no outro e volta aquilo que é sobre você, mas que você não tem coragem, humildade para admitir que é em você que está esse problema, essa maldade, essa situação que você precisa trazer para o próprio umbigo e resolver, e curar, e pedir perdão, e pedir ajuda. Os tempos estão acabando, é só olhar lá fora, é só entrar no YouTube, no Google, olhar a mídia, olhar o que está acontecendo no mundo. Gente, o apocalipse como tá aí, entendeu? Se você olhar, buscar no YouTube, em volta, em outros lugares do planeta, tá tendo um monte de fenômenos inexplicáveis. Ele não tá acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares, mas tá acontecendo muitos fenômenos em todos os lugares do planeta ao mesmo tempo que as pessoas estão sem explicação. Mas quem tem olhos verá. E não é para olhar para fora, é para olhar para dentro. Não é para você olhar com os teus olhos externos, ficar cuidando da vida dos outros, apontando o caminho dos outros. É para você olhar com o teu terceiro olho para dentro, pro caminho do meio, o caminho vermelho, o caminho do coração. Buscar a tua humildade, buscar a tua cura, buscar a tua sabedoria, buscar a tua força. E seguir o teu coração, o teu caminho, sem se importar com a opinião de terceiros, do que eles acham certo e errado. Porque não existe certo e errado. Cada um tá no seu trajeto. Ande com os seus calçados. Tire o calçado do outro, deixa que o outro caminhe com o calçado dele. Caminhe com o seu calçado. Caminhe com a sua energia. Caminhe com a sua responsabilidade. Com as suas metas. Com os seus objetivos. Qual é o seu objetivo hoje? Qual é a sua meta hoje? Qual é o seu grande desafio hoje? O que você espera para o mundo hoje? Quais são as intenções que você direciona para o mundo e que estão retornando para você multiplicado? São 2000 anos falando a mesma coisa e ninguém entende. 2000 anos, 2000 anos, tantas e tantas vidas perdidas e ninguém entende que o caminho é um só. O caminho é um só. Então é isso que eu vejo hoje para vocês. Espero que essa leitura tenha feito sentido. Se não fez, já sabe, solta pro universo. A gente se vê no próximo vídeo. Eu amo você. Um beijo e até mais.